Olá, meus amigos, a paz do Senhor, que Deus os abençoe abundantemente. Certamente abençoará a todos, a vocês que nos ouvem, que participam conosco, que não têm nos acompanhado. A você, dona de casa, trabalhador, a você, pastor, bispo, que também nos acompanha pelo YouTube, certamente também o Senhor irá lhe abençoar. E estamos no mês de janeiro, né? Janeiro desta nova década, década de 20, início, a porta, né? O mês da porta. Aliás, o propósito de Neemias, né? E dentre os quais a reconstrução da muralha de Jerusalém, dos 52 dias de jejum da igreja, havia também uma porta que foi queimada, foi destruída. E nós estamos no início desta jornada, desta década, e estamos aguardando, já estivemos agora em janeiro no monte, ainda no mês de janeiro, estamos aguardando os outros pastores, bispos, obreiros, auxiliares, para concluírem a entrega dos seus projetos de vida, para que possamos novamente subir ao monte e entregar a Deus. E Deus certamente irá abençoar para que você possa, nesta década, neste ano, que já iniciou, ainda neste primeiro mês, possamos entregar a Deus todos os seus projetos de vida. Para que Deus possa... De que é um celular? Para que Deus possa... Por favor, pastor, leve para lá, por causa do barulho. Possamos apresentar a Deus o que você tem colocado, o que você idealiza nesses próximos 10 anos da sua vida. É a década de 20. Nós estamos entrando numa década. E Deus quer abençoar os seus projetos. Você que nos acompanha. Você diz, mas eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou bispo. Você também. Que desejar assim, quando levarmos os dos membros do ministério, os que fazem parte do ministério, certamente levaremos o seu também. E entregaremos a Deus ao monte quando lá estivermos. E subiremos este ano muitas vezes, várias vezes, para que Deus possa realmente contemplar isso na sua vida. E Deus assim fará. E queremos deixar já uma mensagem para a sua vida, que tem uma passagem aqui em Samuel. O salmista diz, bem-aventurado, bom dia mesmo, atrasado, mas bom dia. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Por favor, silêncio no estúdio. O salmista Davi, ele ainda já disse, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Ou seja, a quem Deus escolhe. Se Deus lhe escolheu, certamente você será abençoado, prosperará, terão seus projetos executados e você contemplará cada um deles. Você que faz parte do ministério, você que nos acompanha, ou você que nem é crente, nem evangélico, você que é de uma outra religião, ainda assim, Deus é Deus de todos os viventes. Ele também quer abençoar a sua vida, independente da sua religião. Basta você crer, basta você confiar, basta você colocar o seu coração e o seu pensamento diante de Deus. Certamente Ele irá abençoá-lo. E o salmista disse que felizes, ou seja, são aqueles a quem escolhes diante de ti. Ou seja, os felizes são quem Deus escolhe. Como escolheu você? Me escolheu. A todos nós. São os bem-aventurados. E voltamos um pouquinho aqui na palavra e vamos em 1 Samuel, no capítulo 16,
1 Samuel 16, o salmista ainda nem sabia que seria escolhido, embora rejeitado, no meio dos seus, da sua família, e seria o escolhido de Deus. E diz a palavra que Samuel enviado a Jessé. 1 Samuel 16 diz, e Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Que coisa maravilhosa isso. Jessé tinha 8 filhos. Grave bem isso com você. Jessé tinha 8 filhos. E Deus enviou o profeta Samuel. Não era um profeta, era o profeta Samuel, para ir até a casa de Jessé, o belemita. E dentre os seus filhos, dali sairia o novo rei de Israel, o ungido do Senhor. Aquele que tinha um coração, o pensamento totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E quando o Samuel chegou à casa de Jessé, né, ele disse no versículo 2, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Vê que Deus, ele sempre nos direciona, sempre nos mostra o que fazermos em nossas vidas. Até quando nos enganamos, porque aqui o profeta, o Samuel, ele enganou-se. Enganou-se pela aparência, enganou-se pela estatura, porque Jessé tinha 8 filhos. Mas quando o profeta chegou na casa e mandou que trouxesse os seus filhos para o sacrifício, porque Deus já tinha decidido que dali, daquele meio, sairia o seu ungido, aquele que dirigiria o seu povo, aquele que conduziria, as suas ovelhas. E quando ele chegou, profeta temeroso por conta da sua vida, afinal de contas, se o rei, que ainda era Saul, soubesse que Deus já estava em busca de um novo rei, ainda Saul estando vivo, com certeza, certamente, Saul iria querer matar o profeta. Mas Deus é um Deus de estratégia para a sua, para a minha, para as nossas vidas. E Ele sempre nos dará e nos levará e nos mostrará o caminho certo, o caminho da vitória, o caminho da conquista, o caminho do sucesso. E quando Samuel mandou que trouxessem os seus filhos para ungir, ou seja, para derramar o óleo, derramar o Espírito de Deus naquele que seria o ungido do Senhor, pois Samuel o que dissera ao Senhor. Ora, no versículo 4. Ele fez tudo o que Deus mandou. Afinal de contas, na verdade, ele não sabia quantos filhos Jessé tinha. Jessé apresentou-se com ele com 7 filhos. Mas todos ali tinham conhecimento que Jessé tinha 8 filhos. Ou seja, tinha um que estava excluído desta conta. Do próprio pai. Aleluia. Da própria família. Glória a Deus. Excluído no meio dos seus. E diz o versículo 4 que Samuel, o que dissera ao Senhor, e veio a Belém.
e saíram ao encontro dos anciãos, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos. Olha lá, os seus filhos. E os convidou para o sacrifício. Naquele momento em que o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, que dali sairia o ungido do Senhor, todos tinham conhecimento que Jessé tinha 8 filhos. Mas, quando Samuel pediu para que chamassem os seus filhos para serem ungidos, ou seja, para o sacrifício, para serem santificados, o sacrifício é a santificação. Essa era uma estratégia de Deus para dali apontar aquele que era o escolhido dele. Mas o próprio pai, tomado muito mais por aqueles que o agradavam, que os bajulavam, mandou chamar todos os seus filhos para apresentar ao profeta, o profeta Samuel. E diz a palavra que sucedeu que quando eles viram, a Eliabe disse consigo, o primeiro, veio Eliabe, o primeiro. E o profeta disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe, com certeza, ele tinha postura de rei, tinha aparência de rei, tinha jeito de rei, mas não tinha um coração de rei. Porque Deus, ele não olha para a aparência. Aleluia. Ele olha para o coração. Aliás, Jesus disse isso, né? Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. E quando o profeta viu Eliabe, viu o mais bonito, o Brad Pitt da época, disse: pronto, está aí, certamente este é o ungido do Senhor. Certamente este é o escolhido, porque esse aí tem postura de rei, tem tamanho de rei, é um poliglota, fala bem, ele tem uma cor bonita e é forte. Mas não era o que Deus tinha escolhido para ser rei de Israel. Porém o Senhor disse a Samuel no versículo 7, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aleluia. Então chamou Jessé a Abinadab, o segundo filho, e fez passar diante de Samuel. Apresentou o segundo filho. Veio o primeiro, o Eliabe, está aqui o Eliabe o mais bonito, o mais forte. Aquele que quando chegava era um cartão postal. Era um cartão de visita. Porque a aparência dele era a aparência de rei. E se a ordem de Deus foi para erguer um rei, claro que o pensamento, a escolha do homem, sempre e muitas das vezes é pela aparência. Aliás, semana retrasada, um bispo meu, de uma outra nação, ele chegou a ter entristecido comigo por conta da estatura dele, da cor dele, e disse que se queixou-se por causa disso. E essa palavra me trouxe à memória no dia que eu conversei com ele, acalmei o coração dele. Ele, com certeza, certamente vai estar nos ouvindo neste momento. E certamente vai ver este vídeo. E eu disse para ele que Deus, ele não julga pela aparência, mas pelo coração. Ou seja, pelo que você verdadeiramente se propõe na obra dele. Verdadeiramente, se os seus pensamentos, o seu coração é sentimento, é pensamento, é sentimento, é caráter, é decisão. Se isso for voltado à obra de Deus, às suas ovelhas, é porque, com certeza, o
o salmista não imaginava que neste tempo, que agora nós estamos falando aqui de Davi, o escolhido de Deus, com certeza naquela época, muitas das vezes o IBGE, o censo do IBGE, deve ter passado na casa de Jessé e sempre o Davi estava lá no meio do mato, né? Vai ver que o Davi nem estudou. Vai ver que ele nem teve a oportunidade de estudar, porque ele era tão sobrecarregado com as coisas de Deus, cuidando, apacentando as ovelhas de Deus, que ele não teve oportunidade nem de estudar. Aliás, ele tinha que matar um leão e um urso todos os dias para poder não tocar nas ovelhinhas de Deus. Aqueles cuidavam, né, que lá no meio do mato. Seus irmãos não, eram intelectuais, o outro era soldado, porque quando, depois mais lá na frente, Davi vai se encontrar novamente com os seus familiares, e isso já num campo de batalha, para enfrentar o Filisteu, o gigante, o incircunciso. O seu irmão Eliabe era um grande soldado, mas não tinha a coragem que tinha o pequeno Davi, pequeno de estatura também. E de boa aparência, a palavra de Deus diz, você vai já ouvir isso. De boa aparência. Não é a aparência física, não é aquele que chama atenção, mas é aquele que atrai a atenção dos outros. Talvez você não seja uma pessoa até se acha uma pessoa não bonita, aos padrões do mundo, ao grau de exigência do mundo, mas se você tocar no coração de Deus, com o seu ministério, priorizando a obra de Deus, você, pastor, bispo, esposas, se você priorizar a Deus acima de tudo na sua vida, você será a prioridade para Ele. E quando o pai, o Jessé, mandou chamar o segundo, né, o Abinadab, e fez passar diante de Samuel, no versículo 8, o qual disse, o Senhor, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, o terceiro já, né? Porém, Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Olha lá, que coisa maravilhosa isso, né? Jessé tinha 8 filhos. 8 filhos. Quando o profeta chegou na casa dele, ele fez passar por ele os seus 7 filhos. Estava faltando alguma coisa. Agora me deu uma confusão aqui. Agora estamos num para acertar. Se ele tinha 8 filhos, por que ele só apresentou 7 filhos? Porque Davi já era rejeitado até mesmo pelos seus. Talvez você seja rejeitado pelos seus, pela sua família, pelos seus amigos. Talvez por conta da sua aparência as pessoas não gostem de ficar do seu lado, não queiram a sua amizade. Mas esses, para Deus isso nada vale. Importa é o seu coração, o seu pensamento. Se for totalmente de Deus, o salmista, o Davi, no Salmo 34, ele diz, bendirei o nome do Senhor em todo tempo. Olha o coração desse homem. Em todo tempo significa, é bem diferente do tempo todo. O tempo todo é uma coisa repetitiva. Pode ser que num dado momento, em dadas circunstâncias, alguém não fale bem de Deus. Ele falava bem de Deus em todo o tempo, ou seja, quando as coisas estavam bem e quando as coisas estavam difíceis. Quando ele estava com as ovelhas sob o seu controle e quando os leões e os ursos vinham atacar as suas ovelhas, ele falava bem de Deus também. Então Davi era diferente. Davi chamou a atenção de Deus ainda quando era jovem. E o profeta, quando disse, poxa, mas eu sei que são 8, como é que só me trouxeste 7 para me apresentar? Porque estava alguma coisa errada naquele momento. Faltava ser apresentado o mais importante, o principal. Aquele que era colocado de lado em todas as decisões familiares,
Talvez você, pastor, obreiro, que deve estar dizendo, poxa, mas o bispo, o pastor me persegue, eu queria tanto falar com o apóstolo para que ele pudesse me ajudar. Não, você não precisa falar comigo, porque Deus conhece você. E se você aplicar o seu coração, o seu pensamento, a sua obra, dedicar o seu tempo com exclusividade à obra de Deus, certamente Ele vai lhe honrar. Certamente Ele vai colocar você no lugar mais alto do pódio. Certamente Ele vai entregar um rebanho para você cuidar. Porque o Davi, o nosso Davi da Bíblia, ele era rejeitado até pelos seus. E às vezes isso dentro do ministério, dentro da igreja, até porque eu não tenho contato com todos. Temos igreja em Cuba. Eu nem ainda fui em Cuba ainda. Então as pessoas podem lá em Cuba estar dizendo, poxa, mas eu queria tanto falar com o apóstolo para poder contar a minha situação, que eu ainda não tenho tido oportunidade aqui na igreja. O Davi também vivia essa mesma situação. Dentro da casa dele, além de ser o mais rejeitado, ele era o excluído. Mas a mesa que Deus tinha preparado para sentar o Davi, para te assentar também, independe de você ser amigo meu, ou ser amigo de uma autoridade, ou ter bons relacionamentos, isso independe. O importante é você atrair a atenção de Deus para a sua vida. E quando, no versículo 11, o profeta pergunta a Jessé, acompanhe você que está conosco, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Que coisa linda. Glória a Deus. Você, pastor, bispo, obreiro, auxiliar, você que nos ouve. Você pode dizer, poxa, mas eu não sou pastor, eu sou só um mero ouvinte. Mas esse apacentar tem um poder muito grande. Apacentar é acalmar, é cuidar, é tratar, é sarar. Não é sacrificar a ovelha, não é tirar a lã e a gordura da ovelha, não. É tratar ela bem, né? Mas o que é a ovelha? Na sua casa. Você, pai, mãe, seus filhos, são as suas ovelhas. No seu comércio, no seu empreendimento, os seus trabalhadores são as suas ovelhas. Certamente, se você os tratá-lo bem, certamente, se você cuidar bem deles, com a verdade, não é com um tapete, porque os 7 filhos de Jessé, com certeza, viviam lá ao lado do pai, tanto que ele, na hora, apresentou pela ordem daqueles que talvez os bajulavam mais, né? Talvez na ordem daqueles que estivessem mais próximo do pai, né? Não, pai, eu tô aqui do teu lado, o que tu precisa? Quer um copo com água, quer uma revista, quer uma banho, quer o que? E enquanto isso, o pequeno Davi estava lá apacentando as ovelhas. Isso para você, pastor, bispo, esposas, auxiliares, obreiros. Isso quer dizer que se o seu projeto para esta década que nós estamos iniciando, este ano que nós estamos ainda no primeiro mês, se o seu projeto, se o seu plano for apacentar as ovelhas de Deus, seja ela 1 ou 1 milhão, seja ela boa ou seja ela doente, seja ela sadia ou seja ela complicada que for, se o seu projeto for cuidar das ovelhas de Deus, certamente Ele vai te honrar e vai te abençoar em todos os seus projetos. O Davi foi um homem de altos e baixos, mas era um homem segundo o coração de Deus. O pensamento dele era voltado para a obra de Deus. Era voltado para cuidar do rebanho de Deus. O que Deus tinha colocado na mão dele não era de cuidar tão somente da família dele, porque isso aí não é. Eu
Na última viagem que fiz ao sul, teve um que me procurou e disse, mas eu tenho que me preocupar com a minha família. Eu disse, mas e as ovelhas do Senhor? Essas são a prioridade. E Davi aqui prova isso para mim, para você, dentro da palavra, você, pastor, bispo que nos ouve, que está preocupado mais com seus interesses pessoais, que Davi não estava preocupado em agradar os seus irmãos, agradar o seu pai, fazer sala para as visitas, tanto que quando o profeta chegou na sala, na casa dele, ele estava lá dentro do mato, cuidando das ovelhas do Senhor. Essa é a diferença de Davi para os seus irmãos. E diz a palavra que quando Samuel mandou chamá-lo, disse, olha, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Glória a Deus. Esse lugar na mesa do Senhor já está reservado para você. Você que nos ouve. Mas o profeta disse, nós não nos sentaremos enquanto não chegar o escolhido de Deus. Aquele que aplica o coração, o tempo, o pensamento totalmente na obra de Deus. Aquele que não encontra justificativa, desculpas. Aquele que não encontra palavras para tentar macular aquilo que Deus projetou e colocou no meu, no seu, de todos que nos ouvem e nos acompanham. Você pode ser muito bem o rei da sua casa, do seu comércio, dos seus projetos, o rei na sua família. O rei significa aquele que tem uma autoridade, aquele que é o conselheiro, aquele que tem um respeito. Mesmo você não sendo crente, mesmo você sendo de uma outra religião, mas você pode ter isso, que isso vem de Deus também na sua vida. Aliás, quando ele fala no Salmo 65, ele diz, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Deus te escolheu. Foi Deus que me escolheu. E esse ano já começo dando assim 2 lapadas assim, forte na minha vida, no meu ministério. Primeiro que essa semana passada foi arquivado o que aconteceu na minha vida lá em 2000, invadiram lá no sul, lá minha casa, de forma truculenta, com autoritarismo, e Deus provou que a minha inocência e fez arquivar aqueles que se levantaram, os enviados de Satanás, né, para me entristecer, para abater a minha obra. Mas esse aí, se você é ungido de Deus, ninguém pode te abater, ninguém pode te tocar, porque o teu lugar está reservado na mesa e ninguém pode sentar no teu lugar que é escolhido por Deus. E a outra tacada foi essa semana, agora quarta-feira, ainda no primeiro mês. Vamos começar já um novo trabalho lá em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma das cidades mais bonitas deste país, Gramado. Mais bonita. Única cidade que tem hotel 6 estrelas, né? É um polo turístico para toda a América. Mas por quê? Porque o meu pensamento, o meu tempo, os meus recursos físicos e materiais são voltados para o crescimento da obra de Deus, para cuidar das ovelhas de Deus. Não só cuidar das minhas ovelhas, que isso não é minha obrigação, você que nos acompanha, você pastor, bispo, que acha que a sua obrigação é cuidar só das suas ovelhas. Não, isso aí você não está, isso é só a sua obrigação, você não está fazendo nada demais. As ovelhas significam o povo de Deus, aquele que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. E cuidar é ter paciência, apacentar é ter calma, é ouvir, é ser prudente nas palavras, é chorar com a ovelha e tratar dela quando ela está ferida, magoada. Então já foram 2 tacadas. O ano ainda nem começou, né? Ainda nem pulamos do primeiro mês ainda, mas Deus já está provando o poder dele e vai provar também na sua vida deste ano, aleluia, nesta década. E continuando aqui na palavra, então mandaram chamar o Davi, né? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos
versículo 12, né? E de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Glória a Deus. Né? E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Deus ele não escolheu Davi pela aparência para ser um ungido de Deus, aquele que ia conduzir o povo de Deus. Ele viu nele muitos atributos. Talvez você olhe e diga, poxa, mas eu não tenho nenhum atributo, eu não tenho nenhuma qualificação, nenhuma qualidade. Eu sou um rejeitado também por conta da minha estatura, da minha cor, por conta da minha falta de recursos, por conta de que eu não ter pessoas influentes. Certamente isso aí não importa na sua vida, tenha certeza disso. Davi também, ele não tinha atributos nenhum, embora a Bíblia diz que ele até de boa aparência, né? Cabelo, eu nunca vi, você já viu algum rei ruivo? Não, eu nunca vi um rei ruivo. Antigamente chamava ferrugem, né? Os ruivos tinham aquelas... eu não conheço na história um rei ruivo. Esse ruivo quer dizer que assim como é um rei ruivo, poderia ser um louro, um negro, um índio, um alto, um baixo, um pardo, um amarelo, um chinês, um japonês, um cubano, um americano, um venezuelano. Deus aí não olha para a aparência, ele olha para o coração, para o pensamento, para o caráter do homem, da mulher. E o lugar que ele reservou na mesa para poder participar dele, das bênçãos, abençoar a sua vida, o seu ministério, o seu empreendimento, o seu comércio, abençoar a sua família. Se o seu coração for totalmente de Deus, certamente você vai alcançar tudo na sua vida. Tudo. Todos os seus projetos serão coroados com vitórias na sua vida. Todos os seus projetos. E tudo aquilo que você tocar com as suas mãos, prosperará. Porque as suas mãos, elas têm a unção de Deus. E onde você colocar a palma das suas mãos e a planta dos seus pés, haverá bênçãos sem medidas. Davi, ele fala lá em 1 Crônicas 29, veja aí, pastor, 1 Crônicas 29, 1, ele diz que tanto o querer quanto o realizar, não é isso? 1 Crônicas 20, tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Olha lá, eu acho que é 29, 1, veja se não é 29, 1. Tanto o querer quanto o realizar. Olha lá. 29, 1. 4. Veja onde é que tanto o querer quanto o realizar. É o 14. Pois quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Olha o coração desse homem, né? Ele era um homem grato. Ele reconhecia que ele não tinha atributos, ele não tinha força nem poder. Tudo vinha de Deus, né? Porque tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Para mim, para você, para todos nós. E o coração de Davi era esse, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele cuidava das ovelhas. Quando Deus mandou chamá-lo, ele estava lá no meio do mato, esquecido, abandonado, rejeitado, excluído do meio da sociedade. Você que nos ouve, que está neste momento encarcerado numa prisão, ou você que está no leito do hospital, abandonado pelos seus próprios familiares, saiba você que Deus está te olhando neste momento. Saiba você que o olhar dele está voltado para você. Talvez você esteja encarcerado por conta de um erro do passado e tenha que passar por isso.
Mas Deus não te abandonou. Se o seu pensamento, a sua oração, se o seu coração for aplicado a Ele, for voltado a Ele, você também será ungido como um rei, aonde quer que você esteja. Rei não é aquele que eu e você conhecemos, estamos falando de coisas espirituais. Não é aquele que põe aquela coroa lá, a rainha lá na Inglaterra. Não. Rei é aquele que tem poder de decisão na sua família, no seu comércio, no seu ministério. E você atrai as pessoas porque existe algo diferente na sua vida. Davi tinha algo diferente que atraiu a atenção de Deus no meio dos seus familiares. Porque enquanto seus familiares estavam cuidando da aparência, de ser um bom soldado, de ser intelectuais, estavam querendo fazer cursos para poder capacitar-se mais, ele estava apacentando as ovelhas do Senhor, cuidando do povo de Deus. E Deus o fez o maior da sua casa, o maior do seu povo, o maior da sua geração. E até hoje fala-se no nome deste rei. Porque ele, no seu tempo, na sua época, ele atraiu a atenção de Deus. Aí você pergunta, mas e hoje? Hoje Davi não existe mais, mas existe você, pastor, bispo, obreiro, esposas, auxiliares. Você que não é crente, católico, espírita, muçulmano, não importa. Deus, ele é Deus de todos os viventes. Deus, ele é Deus para transformar a sua vida e fazer dela um manancial de bênçãos sem medidas. Basta você colocar a sua vida e os seus projetos pessoais de lado e passar a tratar dos projetos e dos planos de Deus na sua vida. Não quer dizer que você não vai ser agraciado. Você tem que fazer como Noé fez, né? Que Deus achou graça de Noé. Atrair a atenção de Deus. Imagina quantas vezes, na hora de reunir a família, né? Os seus irmãos, o seu pai, Jessé. Imagina pastores, bispos que nos acompanham aqui no estúdio. Aleluia. Quantas vezes nos chamavam para o almoço e só tinham 7 cadeiras na mesa. Meu Deus. Com a do pai 8º e da mãe 10. Quantas vezes não esqueceram Davi lá para meio do mato. E ele não estava fazendo nada demais, não. Ele só estava matando um leão de manhã e um urso à tarde para cuidar das ovelhas que Deus tinha colocado na mão dele. Ah, pastor, bispo, obreiro, você que está preocupado. Você que está querendo... Acha que falar comigo vai resolver a sua vida? Não. Não é isso, não. Você tem que falar com Deus o tempo todo. É verdade. Você tem que cuidar dessas ovelhas, essas ovelhinhas que Deus colocou na sua mão. Não importa quantas. Porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Se for uma, agradeça a Deus, glória a Deus por uma. Quantas vezes eu já não contei que eu comecei com uma ovelhinha. Glória a Deus. E hoje você vê, as reuniões que nós fazemos é uma multidão de gente já. É por causa dos meus atributos? Não, não é não. É porque o meu coração é totalmente em Deus. Glória a Deus. E na obra dele. Eu acordo e penso na obra de Deus. Assim como o Davi da Bíblia, que não está mais no nosso meio, mas está você. O Davi já foi. Agora é você. Agora somos nós. Aleluia. Nós somos agora o Davi da nossa geração. Pode ser que você seja rejeitado, excluído, renegado, abandonado. Não importa o grau de dificuldade que você esteja vivendo. Mas se você aplicar a sua vida a Deus, Deus vai colocar uma sebe em você, como colocou em Jó. Vai cercá-lo com todos os seus cuidados. O inimigo não vai tocar na sua vida, porque ele não tem autoridade contra você, contra todos nós.
Não importa se você está passando uma fase na sua vida. Certamente Deus vai te honrar logo, logo. Certamente tudo isso que você está passando é só uma fase, um momento em que aparentemente a preocupação tem lhe abatido, tem lhe entristecido por conta das lutas. Davi falou também no Salmo 3, Senhor, como tem multiplicados os meus adversários, os meus inimigos. Mas ele completa, mas o Senhor é o meu escudo, é a minha confiança, é a minha segurança. Se a sua confiança estiver em Deus, meu amigo e minha amiga que nos ouve, não interessa se você é crente, se a sua confiança não estiver em homens mortais, mas estiver em Deus, Ele vai lhe honrar e Ele vai lhe abençoar em todos os seus projetos. Então, pastores, bispos, esposas, auxiliares, obreiros de outras nações, eu precisaria fazer esta gravação aqui para que chegue até você, ao seu ministério. E você passe no seu ministério e, se for em outro idioma, traduza para os seus auxiliares, para que todos tomem conhecimento. Quando nós tivermos todos os projetos reunidos, nós vamos voltar novamente ao monte e vamos passar as 2 últimas vigias até o alvorecer, clamando a Deus para que esta década da sua vida seja uma década de sucesso. Aleluia. Nós vamos trabalhar intensamente, eu e os meus companheiros, as minhas companheiras também, as pastoras, as esposas, as obreiras, trabalhar pela sua vitória, pelo seu sucesso, para que a sua vida seja de vitórias e conquistas, porque esse é o desejo de Deus na sua vida. Essa é a vontade de Deus na sua vida, que você alcance todos os seus projetos, em nome de Jesus. Claro que nós fizemos aqui só um início de uma carreira vitoriosa, que é a carreira de Davi, né? Glória a Deus. E você tem aí os salmos, tem a história ainda dele, né? Que é extraordinária, a história desse homem. Com certeza é a minha, é a sua história também. De todos nós. Todos nós somos um pouco desta história de Davi. Uma história de lágrimas, de choro. Porque pelas minhas lágrimas, eu vejo muitas pessoas hoje em dia sorrindo. Pelos calos do meu joelho, eu vejo muitas pessoas saírem das drogas, da miséria, da prostração, da vergonha. E isso é a minha alegria hoje em dia. Isso é onde eu me regozijo hoje em dia. E Deus, sem eu querer, sem eu ir atrás, Ele vai mostrando em outras áreas da minha vida, vai mostrando o inimigo sendo derrotado, envergonhado. Porque não é porque eu tenho méritos, nem porque eu tenho atributos, nem porque eu sou um merecedor de alguma coisa, não. Não. É porque eu aplico o meu coração na obra e em Deus e nas ovelhas que Deus colocou para eu cuidar. E cuido delas. Cuido, às vezes até diz, o apóstolo pega pesado. Mas é porque o mundo está acostumado a tapinha na costa, a bajulações, a falsidades. E quando você vê uma pessoa falando a verdade para você, dê atenção a ela, mais do que aquelas que dão um tapinha na sua costa e aquele sorriso largo. Você sabe do que eu estou falando. Porque a verdade é que liberta. E ela é o caminho da sua vitória. Então, meu amigo e minha amiga, já estamos no finalzinho do nosso programa. Hoje foi só palavra, né? Hoje tivemos mas é uma palavra para a sua vida, você que está iniciando este ano. Olha, temos muitos ouvintes aqui. A Vanessa, a Marilene, a Dione, a Érica, a Marcela, a Maria Almara, a Amanda e o Eric. Deus abençoe. E muitos outros, né? Só que são muitos, não daria para termos que
Mas falamos alguns aqui. Você que nos acompanha, você, bispo, em Cuba, no Haiti, nos Estados Unidos, você que está no Sul, você que nos ouve, aonde quer que você esteja, essa palavra veio para você. E o lugar que Deus reservou para você é seu. Ninguém vai tomá-lo. Ninguém vai tomá-lo. Agora, escute o que eu vou lhe dizer. Este lugar está pronto para você. Basta você invocar o nome dele, o nome de Jesus. Aleluia. E ele vai colocar você novamente na posição que você tem lutado para chegar lá. E este ano, esta década, será o seu ano e a sua década, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos, prepare o seu copo com água, a sua garrafinha. Nós temos MCA, Mulheres Curadas no Altar. Vamos anunciar hoje, você que nos ouve, temos a partir das 18 horas aqui na nossa sede, aqui em Coraci, na rua Siqueira Mendes, 485, Belém, Pará, Brasil. Mulheres Curadas no Altar, né? Com o tema... Mulheres aos pés de Jesus. Mulheres aos pés de Jesus. É como Maria, né? Isso, de Marta Maria, e Maria, isso. né? Aos pés do Senhor Jesus. Então, a partir das 18 horas, você... mas eu sou casado, eu posso levar o meu esposo? Claro, seu companheiro, você. Mas é um trabalho voltado às mulheres. Uma mensagem para você, mãe, para você, jovem, para você, senhora, para você que é de outro ministério, de outra religião, não importa. Você também deve participar. Vai fazer. É uma palavra de Deus para mudar a sua vida e o seu ano também. E amanhã é o culto do poder de Deus. E amanhã, né? Amanhã, domingo, a partir das 6 da manhã, nós estaremos lá, em nome de Jesus. Às 7 e às 9, com a mensagem, né? O domingo, eu lembro daquela palavra que que as bênçãos, ela enriquece, Provérbios 10. Então, é o domingo do poder das riquezas de Deus na sua vida. As riquezas. Você que está passando uma fase e quer mudar, então venha participar. Você sairá de lá abençoado e você vai ver que a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Pegue seu copo com água que nós vamos orar para você, pela sua vida, pela sua família, pelos seus caminhos. Senhor, meu Deus, em oração entramos na tua presença e em o nome de Jesus nós invocamos o Deus que tudo pode, o Deus que abre porta de emprego, o Deus que cura o enfermo, o que está desenganado, o Deus que toca, Senhor, no que está encarcerado, o Deus que visita esta família, meu Deus, que nos ouve, que nos acompanha, cada ouvinte do programa O Poder da Fé, aonde quer que eles estejam, meu Pai, toca, meu Deus, em suas vidas, em sua saúde, em suas finanças, toca neste jovem, Senhor, nesta mãe preocupada com os seus filhos em más companhias, toca neste pai de família que está preocupado com os recursos para pagar os compromissos, neste empresário, neste comerciante, neste empreendedor, meu Deus, toca, Senhor. Leva, Senhor, uma multidão, meu Deus, para comprar, para ser abençoada esta família, meu Deus, em nome de Jesus. Nós consagramos, Senhor, e abençoamos cada dizimista e ofertante deste ministério, patrocinadores desta obra, meu Deus. Meu Deus, que tem investido no crescimento para que nós possamos, nesta década, alcançar todas as nações, meu Deus. Meu Deus, então levanta uma multidão, meu Deus, de patrocinadores deste programa, meu Deus, desta obra, que venha investir, meu Deus, e que não tenham medo em investir, meu Deus, porque serão abençoados. Nós consagramos esta água e quem dela beber, receba a vida, a cura e a paz em nome de Jesus. Amém? Podeis beber da água abençoada. Graças a Deus. Queria agradecer aos pastores, bispos, a você, pastor, bispo, esposas, auxiliares, obreiros que nos ouvem. Nós continuaremos com mais uma canção. Fiquem com Deus. Tenham todos
um abençoado final de sábado, em nome de Jesus.